Bom dia, Hare Krishna. Acho que eu estou vendo Paramahansaji, meu querido tio. Muito bom dia, minhas reverências. Vocês podem me dizer se imagem e som estão bons, por favor? Por gentileza. Por favor, se alguém puder me dizer se imagem e som estão bons, agradeço muito. Quem tiver por aí, por gentileza, me fale sobre som e imagem, se estão bons para a gente iniciar, por favor. Obrigado. 3, 4, 22. Bom dia, gente. Hare Krishna. Por favor, alguém pode me dizer, por gentileza, como estão som e imagem? Para que possamos iniciar.
Bom dia, Hare Krishna. Por favor, gente, se alguém puder me dizer como estão som e imagem, senão eu vou iniciando. Acredito que esteja tudo bem, né? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jai Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vananachari Jaya Kunja Bihari Yamunatira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jai Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Girivaradhari Yamunatira Vanachari Jaya Girivaradhari
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jai Go Pramanande Hari Hari Bol Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Sutra Sata Shri Srimad Survina Grasa Abhay Charanavindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Fundadora da ISKCON BBT Patita Pavana Jagadguru Survina Grasa Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nityalila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Stotra Sata Shri Srimad Survina Grasa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dhamma Ki Jai Navadvip Dhamma Ki Jai Mayapur Dhamma Ki Jai Ayodhya Dhamma Ki Jai Jagannath Puri Dhamma Ki Jai Nova Gokula Dhamma Ki Jai ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulasi Devi Maharani Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Nitai Go Pramanande Hari Hari Bo, Transcendental Aparecimento de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaja Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias sejam Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Matane Namaste Guru Sai Paramananda Namaste Prabhupada Srimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Pracharya Namaste Shishmana Namaste
Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado ao querido Paravyamaji, nosso querido tio, pelo convite, por estar aqui com vocês, executando esse diário, esse serviço de estudar o Srimad Bhagavatam de forma sistemática, sadhana estabelecido por Srila Prabhupada, aqui com vocês da ISKCON Rio. Antes de começar a leitura do Srimad Bhagavatam, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, pedir que todos que puderem, por favor, entrem aí no canal do YouTube da ISKCON Rio, se inscrevam. Em breve as aulas serão dadas por lá, pelo canal do YouTube. ISKCON Rio Bhakti Center. ISKCON Rio Bhakti Center. Estou aqui na porta da rua e o barulho é grande. ISKCON Rio Bhakti Center, canal do YouTube, por favor, entrem, acessem e se inscrevam, tá bom? Segundo, que hoje é o dia do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta, nosso Parama Guru. Nós costumamos falar de Srila Prabhupada, o que seria de nós se não fosse por Srila Prabhupada, o que seria de nossas vidas se Srila Prabhupada não tivesse vindo, não tivesse feito a sua viagem aos 70 anos de idade, com tantas dificuldades, com tanto enfrentamento, né, com tantos desafios, para cumprir a ordem de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Se não fosse então pelo desejo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, não teria existido a ordem a Srila Prabhupada, seu discípulo querido, para que viesse espalhar a missão e as glórias do Senhor Chaitanya por todo o planeta, né? Começando ali nos Estados Unidos, na língua inglesa. Srila Prabhupada repete isso, dizendo que Srila Bhaktisiddhanta entendia que a língua inglesa era a língua dominante do mundo, então que se pudesse enviar, se pudesse espalhar a mensagem do Senhor Chaitanya através da língua inglesa, isso teria chance de atingir o máximo possível de locais no planeta Terra. E então, temos Srila Prabhupada porque temos Srila Bhaktisiddhanta. Então, hoje é um dia muito especial, muito importante. É uma personalidade fundamental no Parampara, uma personalidade fundamental nesse movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya, que tem previsão de duração de 10 mil anos na Era de Kali. Hoje é o dia do seu aparecimento. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai. Por favor, se alguém puder dizer se, mais uma vez eu peço aí por gentileza, se alguém puder dizer se estão bons aí o som e a imagem, tá bem? Estou sem esse feedback. Muito bem, então, de acordo aí com a sequência do estudo do Srimad Bhagavatam na ISKCON Rio, estamos no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 4, intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. Estamos hoje então no verso número 22. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatra Narayano Devo, Yatra Narayano Devo, Narascha Bhagavan Rishihi, Narascha Bhagavan Rishihi, Mriduti Vram Tapodirgham, Mriduti Vram Tapodirgham, Tepate Loka Bhavanau, Tepate Loka Bhavanau, Yatra Narayano Devo, Narascha Bhagavan Rishihi,
mridu tivram tapodirgham tepate loka bhavanau yatra narayano devo narascha bhagavan rishihi mridu tivram tapodirgham tepate loka bhavanau. Tradução de cada palavra: Yatra, onde, Narayana, a personalidade de Deus, Devaha, pela encarnação, Nara, ser humano, Cha, também, Bhagavan, o Senhor, Rishi, grande sábio, Mridu, afável com todos, Tivram, rigorosa, Tapaha, penitência, Dirgham, há muito, Tepate, executando, Loka Bhavanau, bem-estar de todas as entidades vivas. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça Patita Pavana Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução. Lá em Badarikashrama, a personalidade de Deus em sua encarnação como os sábios Nara e Narayana tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as entidades vivas amáveis. Repetindo, lá em Badarikashrama, a personalidade de Deus em sua encarnação como os sábios Nara e Narayana tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as entidades vivas amáveis. Significado. Badarikashrama, nos Himalaias, a morada dos sábios Nara Narayana, é um importante local de peregrinação para os hindus. Mesmo hoje em dia, centenas e milhares de hindus piedosos vão oferecer seus respeitos à encarnação de Deus, Nara Narayana. Parece que mesmo há 5.000 anos atrás, este local santo estava sendo visitado por um santo como Uddhava. E já naquela época, o local era conhecido como um local antiquíssimo. Este local de peregrinação em particular é muito difícil de ser visitado pelos homens comuns, por causa de sua difícil situação nos Himalaias, em uma região que fica coberta pelo gelo quase que o ano inteiro. Durante alguns meses do verão, as pessoas podem visitar este local, tendo que passar por grandes contratempos pessoais. Há 4 dhamas, ou reinos de Deus, que representam os planetas do céu espiritual, o qual consiste do Brahmajyoti e dos Vaikunthas. Estes dhamas são Badarikashrama, Rameshwara, Jagannatha Puri e Dwaraka. Os hindus fiéis ainda visitam todos estes locais santos para aperfeiçoar sua compreensão espiritual, seguindo os passos de devotos como Uddhava. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschate Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso.
Yatra Narayano Devo Narascha Bhagavan Rishihi Mridu Tivram Tapodirgham Tepate Loka Bhavanau. Lá em Badarikashrama, a personalidade de Deus, em sua encarnação como os sábios Nara e Narayana, tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as entidades vivas amáveis. Muito bem, gente. Nós temos aqui uma conversa de altíssimo nível, né, entre Uddhava e Vidura. Há alguns capítulos já Uddhava vem falando, se manifestando, ele vem contando, lembrando e contando os passatempos de Krishna. Uddhava é um associado íntimo de Krishna e na Lila de Krishna ele aparece como primo de Krishna. Ele tinha feições, características físicas muito parecidas com Krishna, cor azulada, compleição mesmo, muito parecida. Quando ele foi a Vrindavana, por exemplo, ele mergulhou literalmente as gopis em sentimento de separação por Krishna, de tão parecido fisicamente que ele era com Krishna. E Uddhava tem outras manifestações. Em outro momento histórico ele era um dos Vasos, né, que também aparece na administração universal, e ele desejou ser íntimo, ter essa intimidade, ter esse darshan íntimo com Krishna. Então na Lila de Krishna ele aparece dessa forma. E ele está imbuído nesse momento de memórias, ele está tomado de sentimento de separação por Krishna, porque Krishna havia partido do planeta juntamente com a dinastia Yadu, e Uddhava presenciou tudo isso. Um pouquinho antes de Krishna partir, ele instruiu pessoalmente Uddhava, dizendo que Uddhava deveria ir para Badarikashram, que é um local sagrado, como Srila Prabhupada descreveu em seu significado aqui, detalhou, e para que ele pudesse, através da associação com demais pessoas santas, especialmente as encarnações de Krishna manifestadas como Nara Narayana, dois sábios humanos, né? Nara quer dizer humano. Então Nara Narayana, dois sábios que, de acordo com Srila Prabhupada, continuam até hoje praticando meditação nos Himalaias, nesse local santo, sagrado, pelo bem da sociedade humana, pelo bem, como diz no verso aqui, muito poético, muito bonito, das entidades vivas amáveis, né? É interessante que Uddhava está se lembrando dessa instrução pessoal de Krishna, né? E aí está contando para Vidura exatamente o que Krishna o instruiu a fazer. Temos algumas observações interessantes no estudo do verso de hoje a fazer. Primeiro, Prabhupada focou em seu significado em falar sobre os locais sagrados, né? O benefício de se visitar, de se peregrinar em locais sagrados. Então, Srila Prabhupada, em seu significado, descreve os 4 principais dhamas que representam Vaikunta. É muito interessante, porque em Vaikunta, Krishna, adorado como Vishnu, como Narayana, né, acompanhado de Lakshmi, a deusa da fortuna, existe uma relação em Vaikunta de adoração, de reverência, de veneração. É uma relação diferente da relação de Krishna em Vrindavana, em Gokula. Prabhupada explica que as gopis não tinham, por exemplo, nenhum tipo de estudo, desenvolvimento educacional, nenhum tipo de formação, nenhum tipo de
precisão chástrica, aprofundamento teórico, educacional nesse sentido, elas simplesmente amam Krishna. E em Vrindavana há uma relação de amor em todos os aspectos, as principais raças, mas há uma relação em Vrindavana com Krishna, uma relação amorosa muito informal, em todos os aspectos, né? Em todas as raças nós vemos informalidade. Mesmo em Shantarasa, por exemplo, que é mais passiva, uma relação mais passiva, né? Mas há uma relação que não prioriza, que não tem como cerne principal a veneração, a adoração, né? Já em Vaikunta, essa é a relação. Essa é a essência dos relacionamentos dos habitantes de Vaikunta com Krishna, na sua forma de Vishnu em Vaikunta. E aí, quando nós observamos Prabhupada indicando os 4 principais dhamas desse mundo, em que se manifesta, em que representa os planetas espirituais, né, Vaikunta, porque ele explica, né, Brahma Jyoti e Vaikunta. Então nós vemos Badarikashrama, Rameshwara, Jagannatha Puri e Dwaraka. São todos locais em que Krishna é venerado, é adorado, é reverenciado. É uma relação realmente de muita reverência. Acho que essa é a expressão mesmo, né? Em Dwaraka, Krishna é um rei. Então Krishna é adorado como rei. Ele protege seus súditos, ele defende a cidade dos ataques inimigos, ele sustenta seus súditos, ele dá conforto, ele dá abrigo, ele dá proteção, e os súditos adoram, os súditos reverenciam, os súditos... Que é o caso de Uddhava, que convivia com Krishna em Dwaraka, né? Antes da partida de Krishna. Em Jagannatha Puri também nós temos o Senhor Jagannatha, que é um rei, é tratado como um rei, tudo gira ao redor, tudo gira o tempo todo ao redor do objetivo de adorar o Senhor Jagannatha, de servir o Senhor Jagannatha, nessa forma de adoração, opulência, pompa, realeza, né? Nós temos também Badarikashrama, onde os sábios Nara Narayana também são adorados. Meditação, yoga mística, a reverência, respeito, também é esse mesmo humor. E Irameshwara também, né? O Senhor adorado também, Krishna adorado também com reverência, com veneração, né? Então, esses 4 principais damas que representam Brahma Jyoti e Vaikunta, de acordo com Srila Prabhupada, manifestam exatamente o humor de Vaikunta, né? Não é o humor, a característica do humor dos relacionamentos de Vrindavana, de Gokula, por exemplo. Tá? Então, só esse detalhe técnico que Prabhupada apresentou em seu significado. Depois, voltando ao início do verso, então, Uddhava estava descrevendo para Vidura toda a sequência cronológica que tinha acontecido do desaparecimento de Krishna, né? Ele vem descrevendo em versos anteriores, e nesse momento ele fala, então, Krishna me instruiu pessoalmente para ir para Badarikashrama, onde a Suprema Personalidade de Deus, em sua encarnação como sábios Naranarayana, tem submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais. Então aqui aparece mais um detalhe muito interessante, que desde tempos imemoriais, não há uma medição de tempo, não há, digamos, a partir de tal momento Nara Narayana estavam ali meditando, não, desde tempos imemoriais, de acordo com Uddhava. Nara Narayana tem se submetido a muitas penitências, austeridades, tapácias, para o bem-estar de todas as entidades vivas amáveis. Também temos dentro da teologia Vaishnava, também temos o auto-sacrifício de Krishna pelo bem da sociedade humana. Interessante, né? Nós temos isso na teologia cristã, que Cristo com a sua própria vida, com o seu próprio sacrifício, com a sua própria dor, derramou, através da sua dor, do seu sangue, fez essa auto-penitência em benefício da humanidade. Muito interessante. Temos também na teologia Vaishnava Krishna executando penitências em benefício da sociedade humana, das entidades vivas, de acordo com Uddhava, entidades vivas amáveis. Então aqui vai um outro detalhe importante de observarmos. As entidades vivas amáveis para com Krishna. Krishna se sacrifica
Muito interessante. Em todos os outros passatempos de Krishna, Krishna ensina, Krishna demonstra como executarmos penitência, Krishna ajuda seus devotos. Na batalha de Kurukshetra, Krishna instrui Arjuna, Krishna serve Arjuna como seu quadrigário. Durante toda a saga dos Pandavas, Krishna também fez vários movimentos e vários arranjos em benefício, em prol da proteção dos Pandavas, né? Em Vrindavana, Krishna mata um monte de demônio para proteger seus devotos queridos, seus parentes queridos, seus amigos queridos. Depois também como rei em Dwaraka, na sua fase em que ele assume o seu nascimento kshatriya, ele também mata vários reis demoníacos, ele também executa muitas atividades em que não há penitência pessoal, né, em benefício da sociedade humana. Ele vai executando atividades, ele vai literalmente brincando com as suas lilas, como costumamos dizer, de acordo com Srila Prabhupada, os passatempos, né? Então são formas do tempo passar, literalmente, com brincadeiras, com atividades, Krishna faz tantas atividades se relacionando com os seus associados íntimos e eternos, mas em nenhum momento nessa descrição nós vemos uma auto-penitência. Nós não vemos em nenhum momento da descrição desses passatempos de Krishna, ou mesmo dos Dasavataras, por exemplo, que são as 10 principais encarnações de Krishna, ou demais, Naranarayana não estão incluídos nos Dasavataras, ou demais encarnações de Krishna. Nós não vemos auto-penitência em função da sociedade humana. Nós vemos sim instruções, nós vemos arranjos, nós vemos movimentos em termos de atividades em prol da sociedade humana. Mas aqui nós vemos autopenitência, nós vemos penitência, meditação, tapasya, nós vemos uma autopenitência por parte de Naranarayana, que são essas encarnações que manifestadas pelo próprio Krishna, em benefício das entidades vivas de acordo com Uddhava amáveis. Então, de novo, nós vemos aqui a condição de Bhakti como sendo necessária para um relacionamento com Krishna, em qualquer que seja o relacionamento. De novo nós vemos aqui o amor, de novo nós vemos aqui a consideração, a troca amorosa. Krishna, mesmo em sua autopenitência como Naranarayana, em benefício das entidades vivas, não vai beneficiar as entidades vivas que não queiram ser beneficiadas, né? Não vai haver esse benefício. Não vai haver. Como bem aprendemos, a condição, o preço a se pagar em Bhakti, no caminho de Bhakti, é Laulyam, é desejo intenso, desejo verdadeiro, desejo quase incontrolável de amar a Krishna. Então esse desejo, esse Laulyam é o preço que se paga, porque precisa existir a troca amorosa. Isso prova a personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, como Srila Prabhupada descreve dentro de uma teologia completamente, profundamente teísta, que é a filosofia da consciência de Krishna, de Bhakti Yoga. E o tempo todo é assim, Krishna se relaciona, Krishna manifesta as suas atividades, Krishna brinca através das suas atividades. Nesse caso aqui, Krishna faz penitência em benefício das entidades vivas, desde que elas sejam amáveis, desde que haja troca de amor. Isso é Bhakti Yoga, desde que haja um relacionamento honestamente pessoal. E pode parecer um tanto quanto exagerado, mas se nós observarmos Srila Prabhupada desde o início de seus comentários no Gita, no Srimad Bhagavatam, quando ele fala, por exemplo, dos 4 principais versos no segundo canto do Srimad Bhagavatam, que foram ditos, que falam sobre a personalidade de Deus, né, através de Brahmadi, Prabhupada é contundente em destacar como esses 4 versos são interpretados erroneamente de forma impersonalista, né, pelos Mayavadis, em correntes filosóficas muito arraigadas e muito preeminentes na Índia especificamente. E aí talvez nós possamos pensar que, bom, aqui no Ocidente nós não tenhamos essa
teologia do impersonalismo, ou nós não tenhamos esse sentimento do impersonalismo, mas temos sim, a partir do momento em que nós conduzimos nossas vidas supostamente dentro da transcendência, da espiritualidade, porém sem nos atermos profundamente, cuidadosamente ao relacionamento amoroso com Krishna. O que fazemos nas nossas vidas espirituais? O Uddhava está aqui falando o tempo todo, constantemente, de detalhes de relacionamento pessoal com Krishna. Como nós conduzimos nossas vidas espirituais em termos de relacionamento pessoal com Krishna. O primeiro passo, os dois primeiros passos de Bhakti Yoga, de serviço devocional do processo, são Shravana Kirtana. Shravana, ouvir, Kirtan, cantar. Cantar os santos nomes de Krishna, cantar as glórias de Krishna, que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, é Shravana Kirtana. Sabemos disso. Esses dois primeiros passos dizem respeito a atitudes práticas no sentido de observar a personalidade de Deus. Observar que Krishna, que Deus é uma pessoa, e sendo ele a pessoa suprema, uma pessoa, supõe-se que para esse progresso, para esse caminhar, para essa jornada é necessário o entendimento verdadeiro do relacionamento pessoal, porque se ele é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar pessoalmente. E o que nós fazemos de fato com nossas vidas espirituais nesse sentido? Se nós separamos, por exemplo, um momento das nossas vidas para irmos a algum lugar, a um templo, ou ao local de peregrinação, como descrito aqui por Uddhava, que havia sido instruído pelo próprio Krishna, para executar serviço devocional, para praticarmos serviço devocional, para naquele momento estarmos ocupados dessa maneira, seva, isso demanda um percentual específico do nosso tempo, da nossa energia, da nossa dedicação, de nosso prana, e Krishna é prana, dana, re, ele que concede a nossa própria vida, o nosso próprio ar vital, literalmente, aquilo que nos permite viver respirando. Mas aí nós estamos destinando um percentual a essa determinada ação, a essa determinada atividade, a esse objetivo. Se fizermos isso, esse determinado percentual de tempo, de dedicação, vai ser o parâmetro do nosso relacionamento com Krishna. Se nós estivermos ocupados 10%, teremos um relacionamento com Krishna em 10%. Se nos ocuparmos 5%, 30%, esse será o parâmetro do nosso relacionamento com Krishna em termos percentuais. E essa será a troca. Essa será a troca, porque Nara Narayana estão desde tempos imemoriais, não há medição do tempo desde quando eles estão lá executando penitências em prol das entidades vivas amáveis, que os amem. Era esse o objetivo de Uddhava, indo para lá, para se associar, para praticar a consciência de Krishna, para se abrigar nessa associação. Num verso de ontem que estudávamos no Mayapur TV Brasil, era exatamente esse momento também em que Uddhava tinha sido instruído dessa maneira. Se Uddhava está ensinando, Uddhava está mostrando que esse processo de ir até lá para a execução constante é o que vai travar, é o que vai trazer para as nossas vidas de forma prática o relacionamento pessoal com Krishna. Porque Krishna, por exemplo, na sua forma de Nara Narayana, ou em todas as outras atividades que beneficiam a sociedade humana, é sempre uma relação amorosa. Sem dedicação em amor nessa relação, sem aprofundarmos as nossas relações com Krishna em termos pessoais, isso isso necessita amor, necessita bhakti, somos supostamente bhakti yogis, nós não teremos o objetivo alcançado, porque vamos obter percentualmente, proporcionalmente aquilo que nos dedicamos. Bem, isso nos traz a reflexão de uma vida o tempo todo ocupada em relacionamento com Krishna. E como fazemos isso? Os processos de Bhakti Yoga, as etapas de serviço devocional descritas por Prahlad Maharaj, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Pada Sevana, Archana, Vandana, ocupam os nossos sentidos, ocupam a nossa mente, ocupam
a integralidade do nosso tempo, de nosso prana. Nós não precisamos de absolutamente nada, não precisamos... Por exemplo, Uddhava estava indo para Badarikashram sem nenhum tipo de recurso, sem dinheiro, sem riqueza, sem patrimônio, sem nada, porque Krishna não precisa disso dentro desse relacionamento amoroso. Não é necessário. Krishna não pede nada disso. Krishna já tem tudo o que ele precisa. Krishna já é o Senhor Supremo, Ishvara Parama Krishna, ele já é o controlador supremo, ele já é o objetivo de tudo, ele já é o proprietário de tudo. Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos ocupar-nos dessa maneira, de forma prática, com os nossos sentidos, com o nosso corpo, que é uma dádiva, que é um templo de Vishnu, né? Esses dias eu vi uma frase de Acharya Deva, todo corpo que tem uma entidade viva é um templo de Vishnu, porque Paramatma está lá dentro. Então essa é a dádiva, esse é o benefício. Na forma humana nós temos como conduzir a utilização dessa ferramenta que temos nesse momento, que é a forma humana, que é o corpo humano, com os nossos sentidos, com a nossa mente, com o nosso raciocínio, com o nosso intelecto, com a nossa definição, com a nossa decisão em atuar, em agir nesse sentido. E era isso que Uddhava iria fazer. Para dirimir a dor de separação de Krishna, para diminuir, ele ia lá em Badarikashram, a personalidade de Deus em sua encarnação com os sábios Naranarayana, tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as entidades vivas amáveis. Dessa forma, Uddhava ia incrementar o seu relacionamento amoroso com Krishna, mesmo em separação. Porque Krishna não é utopia, Krishna não é apenas o Brahmajyoti, Krishna não é apenas o seu aspecto panteísta, não é apenas a sua Virat Swarupa, não. Krishna é tudo isso, mas ele é prioritariamente, primordialmente a pessoa suprema, Govinda Adi Purusham, né? Como diz Brahmaji. Então, nesse sentido, Uddhava aqui, especificamente no estudo de hoje, do verso de hoje, vai fazer esse movimento de visitar, de ir a um local sagrado para se ocupar dessa maneira. E num Dhamma sagrado, num local de peregrinação, ele vai ter associação adequada. Então, sabemos também que não adianta irmos apenas aos locais sagrados se não tivermos associação, boa associação, devida, adequada associação. E, obviamente, nos locais sagrados, essas associações são facilitadas, as pessoas que lá estão por isso. Né? Prabhupada descreve a dificuldade que é chegar em Badarikashram, né? Ele fala... Badarikashram, nos Himalaias, a morada dos sábios Naranarayana, é um importante local de peregrinação para os hindus, que têm conhecimento desses locais sagrados e que lá estão, né? Mesmo hoje em dia, centenas e milhares de hindus piedosos vão oferecer seus respeitos à encarnação de Deus Naranarayana. Parece que mesmo há 5.000 anos atrás, este local santo estava sendo visitado por um santo como Uddhava. Então, ao peregrinar em local sagrado, você também, além de ter o contato, o benefício do contato com o local sagrado, nós temos também o benefício do contato com as pessoas santas que ali vão, que ali estão, como era o caso de Uddhava. E já naquela época, o local era conhecido como um local antiquíssimo, né? Se Naranarayana estão ali desde tempos imemoriais. Este local de peregrinação em particular é muito difícil de ser visitado pelos homens comuns por causa de sua difícil situação nos Himalaias, em uma região que fica coberta pelo gelo quase que o ano inteiro. Durante alguns meses de verão, as pessoas podem visitar este local, tendo que passar por grandes contratempos pessoais. Depois, Prabhupada vai descrever o que nós já comentamos, que é a descrição dos 4 principais damas que representam Brahmajyoti e Vaikuntha nesse mundo. Então, Prabhupada faz uma contextualização histórica aqui, uma contextualização geográfica de Badarikashrama e traz à tona a dificuldade de se chegar a um local sagrado como Badarikashrama, mas que isso não impede as pessoas desejosas por esse benefício de irem até lá, de enfrentarem esse desafio, esses desafios, essas dificuldades para lá estarem, né? Agora eu faço uma reflexão aqui com vocês. Então, como fica a situação de quem não vai
de quem não tem condições de ir a um local, um Dhamma sagrado como o Badarikashram, que primeiro você precisa chegar na Índia, depois você ir lá dentro da Índia, precisa enfrentar esses desafios descritos por Srila Prabhupada. Como fica a situação de alguém que não pode fisicamente, pessoalmente ir até um local sagrado assim, né? Para o nosso benefício, pelo nosso benefício, pela misericórdia sem causa de Krishna, Srila Prabhupada explica, por exemplo, quando ele começou a instituir templos pelo mundo inteiro, ele dizia que esses templos eram embaixadas de Vaikunta. Se Badarikashram é uma embaixada de Vaikunta, Prabhupada disse também que os templos eram embaixadas de Vaikunta. Isso é muito interessante. Hoje nós temos vários centros, templos e centros espalhados pelo mundo, ainda mais do que na época de Prabhupada, porque graças ao esforço dos seguidores de Srila Prabhupada, o crescimento, né, da ISKCON e dos locais santos e sagrados, embaixadas de Vaikunta, estão se espalhando pelo mundo cada vez mais. Mas o que caracteriza especificamente esses locais como embaixadas de Vaikunta? O que ali se faz, o que ali se vive, o que ali se pratica. Nesses locais, nesses centros, nesses templos, nesses locais que são, de acordo com Srila Prabhupada, embaixadas de Vaikunta, assim como o Badarikashram, primeiro se executa a prática de Shravana Kirtana, cantar, ouvir o cantar das glórias e dos nomes de Krishna. Então se executa serviço devocional, o mesmo que se executa nos Dhammas sagrados, Badarikashram. Segundo, se executa tapasya, penitência, a mesma atividade que se executa em locais como Badarikashram. Se executa tapasya, sadhana, regras e regulações direcionadas cotidiana e rotineiramente à vida espiritual, ao serviço devocional amoroso com Krishna. Nós vamos num templo em que as deidades são adoradas, elas são servidas com boga, com arati, são colocadas para descansar, são acordadas, dão darshan. Então tudo gira ao redor daquela personalidade de Deus, daquela suprema personalidade de Deus manifestada ali como Artya Vigraha, né? Daquela maneira, tudo, por isso Prabhupada instalava deidades, queria deidades instaladas. Tudo gira ao redor, todas as atividades, toda a rotina, toda a vida diária daquele local gira ao redor da presença, da existência, do relacionamento amoroso, em serviço amoroso com a Artya Vigraha da deidade ali manifestada. E em nossas casas também é possível? Maturavasi, um conceito muito importante de ser compreendido, Maturavasis. Vasi é um morador de Mathura, um local onde Krishna reside. Mathura, onde Krishna nasceu, onde Krishna reside. Maturavasis. Basta fazermos de nossos lares esse local em que acordamos e vamos dormir e ao longo do tempo estamos ocupados honestamente em serviço devocional amoroso a Krishna. Adoramos Krishna na sua forma de Artya Vigraha, adoramos Tulasi, lemos o Srimad Bhagavatam, nos ocupamos em Shravana Kirtana, nos associamos dentro de uma família ou dentro de uma rede de amigos, dentro de uma rede social, com esse objetivo. Maturavasis. Esse local se torna sagrado, esse local se torna um local de peregrinação. Esse local, de acordo com Srila Prabhupada, se torna uma embaixada de Vaikunta, assim como esses locais sagrados descritos por ele em seu significado hoje. Então, é possível que mesmo que nós não consigamos nos locomover geograficamente, fisicamente para esses locais santos, nós possamos sim estar conectados e viver e peregrinar locais santos, locais sagrados, sem fisicamente precisarmos ir até lá. Isso pelas bênçãos, pela graça imaculada, pela bênção imensurável Guru Krishna Kripa, né, do Sr. Chaitanya e de Srila Prabhupada, do mestre espiritual, que manifestou toda essa prática, que aplicou todo esse conhecimento, esses ensinamentos e essa prática rotineira, diária, em nossas vidas pessoais, em qualquer lugar do mundo. Então, assim como Uddhava iria se locomover para esse local sagrado com esse objetivo específico, nós também podemos fazer das nossas
casas dos nossos lares, residências, e visitar os templos também, que nos inspiram ainda mais. Obviamente, se temos próximos, aqui em Pindamonhangaba, por exemplo, nós temos Nova Gokula, um Dhamma sagrado, a morada de Radha Gokulananda, Shri Sitaram Lakshman Hanuman Gurnitai, Srila Prabhupada. E assim temos espalhados aí no Rio de Janeiro, nós temos também a morada do Senhor Jagannatha Baladeva Srimati Subhadraji, nós temos a embaixada de Jagannatha Puri na cidade do Rio de Janeiro. Então, Susano Mandir, Govardhana, Vrajabhumi e tantos locais no Brasil e no mundo, é só irmos, é só peregrinarmos até esses locais sagrados de forma rotineira, de forma constante, de forma diária, de forma sistemática. E quando não pudermos estar lá, que possamos trazer para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso local, Mathura Vasi. O aspecto em que nos tornemos habitantes de Mathura. Tudo isso tem um processo, tudo isso tem uma sistematização, tudo isso vai de Bhakti. Né? Tudo isso é o caminho de Bhakti, de acordo com regras e regulações, para um dia alcançarmos Raganuga Bhakti. E aí independe de onde o indivíduo esteja, né? Tanto que um devoto puro de Krishna, ele nem se preocupa, não se preocupa nem sequer com nenhum tipo de mukti, liberação, como o Prabhupada descreve até anteriormente nesse capítulo. Né? Ele está preocupado apenas em se relacionar amorosamente com Krishna. Tá bom, gente? Prabhupada termina seu significado dizendo assim: os hindus fiéis ainda visitam todos estes locais santos para aperfeiçoar sua compreensão espiritual, seguindo os passos de devotos como Uddhava. É isso. Vamos seguir os passos dos acharyas, dessas personalidades que trilharam o caminho, como o Prabhupada disse aqui, né, da compreensão espiritual, nos ensinando pelo exemplo. Como podemos fazer de forma prática, de forma muito prática, sem consideração apenas de estudo, apenas jnana, não. De forma prática, né? A prática mesmo, de Vijnana, a prática do conhecimento, sendo colocada na nossa rotina, na nossa diária, em nossas vidas. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a participação aqui de vocês, a oportunidade de estar com todos vocês aqui, desejar um bom dia a todos. Não vejo nenhum comentário aqui, então não precisaria responder nada. Se alguém quiser fazer algum comentário, escrever alguma coisa, nesse tempinho ainda que temos aqui de encerramento. Se não, vamos encerrar refletindo sobre o aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta no dia de hoje, que deve nos inspirar, que deve nos fazer refletir sobre a importância dele, sobre a sua missão. Através de seu desejo, tivemos a misericórdia sem causa da vinda de Srila Prabhupada ao Ocidente, e aqui estamos. Se não fosse por eles, não estaríamos nesse momento executando nenhum tipo de atividade espiritual. Certo? É isso, agradeço muito, muito obrigado a todos. Um bom dia, todas as glórias sejam a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.